Eu quero compartilhar hoje com vocês uma mensagem que eu tenho assim uma convicção de que vai destravar destinos, que vai ajudar você a vencer barreiras, que vai contribuir para você avançar ainda mais na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer em todas as áreas da nossa vida. Portanto, eu quero orar com vocês agora e pedir para que o Espírito Santo possa fluir poderosamente nesse lugar, possa ter liberdade para falar aos nossos corações, e que você de fato esteja desprendido de qualquer pensamento que esteja fora deste lugar. Esqueça o que você tem que fazer amanhã, esqueça nesse momento os problemas que você está enfrentando. Concentre-se no poder da palavra. Concentre-se agora em ouvir o recado que Deus tem para a sua vida. Eu tenho falado aqui que quando nós agimos assim, quando nós permitimos Deus falar ao nosso coração através da mensagem, nós podemos, uma frase somente durante a pregação, uma frase somente durante a mensagem que está sendo pregada para você, pode mudar toda a sua vida. Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero orar e pedir, Espírito Santo, nos ajuda nesse momento. Pai, nós queremos nesta manhã ouvir a palavra do Senhor, receber a mensagem que o Senhor tem para nós. E eu creio que essa mensagem é uma mensagem que pode ajudar muita gente verdadeiramente a romper em todas as áreas da vida dessa pessoa. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, peço para que o Senhor possa me usar como instrumento nesse momento para transmitir essa mensagem. Eu dependo do Senhor, da orientação do Senhor, da direção do Espírito Santo, e confio e creio que isso vai acontecer neste dia, nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus? Aleluia! Eu vou ler um texto com vocês, Lucas capítulo 11, versículo 21, que diz assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, e esse mais valente é Jesus, já fique sabendo. Sobrevindo o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos, ou seja, aquilo que ele reteu em suas mãos, que na verdade não pertence a ele, mas pertence a nós, filhos de Deus. Amém? Jesus disse isso porque ele tinha acabado de libertar um jovem que foi levado até ele. O jovem estava possesso por um espírito maligno, e quando Jesus expulsa esse espírito maligno daquele jovem, ele que era mudo começou a falar. Foi destravado a boca dele, algo aconteceu que destravou a língua dele, e ele começou a falar. Imediatamente os religiosos que ali se encontravam começaram a dizer assim: ele faz isso pelo poder do mal, atribuindo assim aquela obra que Jesus tinha feito, aquele milagre que Jesus tinha realizado, aos poderes do mal. Mas aí Jesus começa a falar que o que aconteceu com aquele jovem foi uma libertação espiritual, foi o dedo de Deus que chegou até vocês para trazer libertação, salvação e cura, para implantar o reino de Deus. Amém, queridos? E na verdade, o que aconteceu com aquele jovem foi que uma fortaleza foi quebrada.
Por isso que ele fala: o valente bem armado guarda tudo que tem com confiança. O inimigo confia que aquela situação ia prender aquele jovem pelo resto da vida, mas sobrevindo o mais valente, que foi Jesus, libertou aquele jovem, tirou a armadura da confiança do inimigo, libertou aquele jovem e ele ficou livre daquela fortaleza. Aquelas muralhas foram quebradas, destruídas, e aquele jovem foi liberto. Em Provérbios 21, 22 diz assim: o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. O que são fortalezas? Que fortalezas eram essas que estavam prendendo aquele jovem num estado de opressão espiritual tão grande que ele não estava nem falando, estava mudo? E ao receber a oração de Jesus, foi liberto. Que fortalezas são essas? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, sua segunda carta, no capítulo 10, ele diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, não são carnais. Ao contrário, são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos todo pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. O que são fortalezas? É isso que eu vou pregar nesta manhã para vocês. Eu vi uma história certa vez de um homem que cometeu um crime, e por conta disso ele ficou preso muitos anos, pegou uma pena muito longa, e quando ele, depois de muitos anos, pagar a sua dívida com a sociedade, pagar a sua pena e receber seu alvará de soltura, quando abriram as celas para dar liberdade àquele homem, ele não quis mais sair da prisão, ele queria permanecer lá. Porque mais fortes do que as travas daquela prisão, os ferros daquela prisão, eram as fortalezas que prendiam a mente daquela pessoa. Fortalezas são coisas que prendem a pessoa num estado, numa condição que ela não consegue sair, e precisa talvez de uma ação poderosa de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: a força das nossas milícias não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir fortaleza e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então, amado, fortalezas são coisas que provavelmente são estabelecidas de três maneiras. Primeira, por repetições. Dizem os estudiosos, os especialistas, que uma coisa que você faz por mais de 6 semanas vai se tornar um hábito. Um hábito praticado por muito tempo torna-se uma fortaleza. Uma fortaleza estabelecida, dificilmente você vai agir contra ela. Dificilmente você vai argumentar contra ela. Então, fortalezas são coisas que às vezes é estabelecida na vida da pessoa por repetições. A pessoa ficou fazendo aquilo por tanto tempo, que aquilo se arraigou na mente dela, penetrou no espírito dela e ela ficou aprisionada naquela condição. Mas fortalezas também podem entrar na vida da pessoa por traumas. Algumas pessoas receberam certos traumas que ficou aprisionado também naquela condição. É como, por exemplo, uma mulher que foi abusada quando uma sirene tocava. E todas as vezes que uma sirene toca, aquela pessoa sente mal. Ela fica deprimida, porque aquela sirene reporta a ela aquela experiência traumática que ela tem. Aquilo se tornou uma fortaleza dentro da pessoa. E essa pessoa precisa de ajuda para sair dessas muralhas. Agora, para mim, o fator mais preponderante sobre fortaleza são as decisões
que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos. O primeiro conselho sábio que foi dado na Bíblia foi dado pelo próprio Deus a um homem chamado Caim. Todo mundo conhece a história de Abel e Caim. Abel foi aquele que levou a Deus uma oferta que agradou o coração de Deus. Caim levou uma oferta que não agradou tanto assim o coração de Deus. É interessante que Deus não falou contra a oferta de Caim, Deus ressaltou a oferta de Abel. Mas por conta disso houve um ciúme no coração daquele homem, houve uma inveja por causa de que Deus tinha se agradado mais da oferta do irmão do que da oferta dele, e o semblante dele caiu. E Deus dá um conselho para Caim assim, percebendo o seu semblante caindo, disse para Caim assim: Caim, se procederes bem, você vai ser aceito, mas se você proceder mal, eis que o pecado jaz à sua porta, e o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Amado, nós sempre vamos ter poder para fazer as nossas escolhas. Você precisa entender isso. É como que você está num rio, e no rio há duas bifurcações, uma direita que diz assim, uma esquerda que diz assim: há caminho que o homem lhe parece direito, mas afinal é o caminho de morte, e o outro caminho diz: esse é o caminho da vida, entrai por ele. João capítulo 14 versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem vem a mim? Você escolhe o caminho da vida ou o caminho da morte? Então, amado, às vezes uma fortaleza é estabelecida na vida da pessoa, e ela precisa entender: eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso tomar posicionamento espiritual, eu preciso de uma atitude espiritual para quebrar as fortalezas que existem na minha vida. Fortalezas não existem só na vida, às vezes até no lar, até numa cidade, até numa nação. Nações foram oprimidas por causa de uma narrativa que levou a uma fortaleza. Por exemplo, Hitler tinha uma narrativa de que a raça ariana era a raça mais perfeita, a raça pura. Ele conseguiu convencer com essa narrativa uma nação inteira a fazer guerra contra todas as outras nações. Por quê? Porque uma fortaleza entrou na mente da pessoa. Por isso que nós precisamos tomar um posicionamento espiritual. E é sobre isso que eu quero falar hoje para vocês. Davi, o rei Davi, quando foi estabelecido rei, ele começou a conquistar várias terras para a nação de Israel. O que Josué começou a conquistar, o que Saul parou de conquistar, Davi terminou conquistando todas as terras, todas as fronteiras que foram prometidas para o povo de Deus. E uma das cidades que foram prometidas para o povo de Deus era a cidade de Sião, que depois ficou conhecida como a cidade de Davi, a Jerusalém. Mas Sião era uma cidade que tinha uma fortaleza sobre ela, e os moradores daquela cidade se gabavam da sua fortaleza, dizendo: vencer as fortalezas de Sião. Deu uma estratégia para Davi, e Deus tem estratégias para você hoje. Você que está aqui hoje, meu querido, você que está me assistindo em sua casa, talvez a sua casa precisa quebrar uma fortaleza para você romper num relacionamento maduro, saudável e feliz na sua casa. Talvez você precise quebrar uma fortaleza no seu trabalho, no seu emprego, que está impedindo você de ter aquela prosperidade que tanto Deus almeja dar para você. Talvez você precise quebrar uma fortaleza dentro de você, que está impedindo você de avançar na vida espiritual, na vida matrimonial, na vida secular, no seu trabalho. Deus quer quebrar fortalezas aqui hoje. O valente bem armado guarda tudo que tem com confiança, mas quando Jesus vem, o mais valente tira a sua armadura em que confiava, pega os seus despojos e devolve para o verdadeiro dono, que é você, em nome do Senhor Jesus. Quais estratégias que nós temos
para vencer as fortalezas. Primeira, preste atenção nisso, oração. Oração. Apareceu o versículo bíblico que agora diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. O que Jesus está dizendo? É interessante que esse é o contexto da libertação do jovem, esse é o contexto que Jesus fala aqui, sobre o valente que está guardando tudo com confiança, e precisa ser feito alguma coisa para tirar a armadura de confiança dele, e libertar as pessoas. O contexto que Jesus está falando é justamente de oração. Jesus vem falando sobre oração. O capítulo 11 de Lucas, no primeiro versículo, os discípulos falam assim para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Aí Jesus ensina para eles o Pai Nosso, ensina um modelo de oração, ensina que eles precisam ter uma vida de oração, e fala do poder da oração. Inclusive depois vem uma parábola falando do poder da oração, quando ele fala sobre qual de vocês, qual o pai, né, que quando um filho pede pão, ele vai dar uma pedra. E ele fala assim: então se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele dará coisas boas aos seus filhos quando lhe pedirem. Então Jesus vem ensinando justamente um contexto de oração, falando sobre o poder da oração. Amado, você precisa ter uma vida de oração. Uma vida de oração quebra todo o mal contra a sua vida. Uma vida de oração leva você a ter força interior para resistir o inimigo. A Bíblia diz isso: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ali diz, o apóstolo Pedro diz, né, que o diabo está ao redor procurando alguém que possa tragar, ou seja, alguém que possa prender numa situação. E ele sempre procura. Ele procura quem? Aquele que é fragilizado, aquela pessoa que está vacilando, aquela pessoa que está dando mole, aquela pessoa que está brincando com o pecado, aquela pessoa que está vacilando na sua vida espiritual. Ele vem, mas a Bíblia diz: resistir a ele e ele vai fugir de você. Oração, querido, te faz forte. A oração te fortalece interiormente. A oração te capacita para vencer o mal. A oração te capacita para ter discernimento das coisas de Deus. A oração te traz revelação do alto. A oração traz você, amado, a condição de andar com Deus e receber da parte de Deus ferramentas poderosas para destruir as fortalezas do inimigo. Mas sabe qual é o problema hoje? Uma coisa chamada terceirização. As pessoas querem terceirizar a oração. Amado, nada contra alguém orar a seu favor. Nós temos aqui grupo de oração, nós temos aqui o Ministério da Intercessão, nós temos aí na nossa mídia, né, lugar para você fazer seu pedido de oração. Isso é normal, é natural. Mas o problema é quando você só quer terceirizar. Você está entendendo? Você só quer ter... o pessoal das 6 horas, né? 6 horas por mim aí? 6 horas por mim aí? Amado, eu vou orar por você, mas o poder sobre a sua vida vai vir quando você colocar seu joelho no chão e você começar a orar. Comece a orar. A oração quebra cadeias, rompe os grilhões e liberta você, liberta a sua família, liberta a sua casa. Paga o preço da oração. Você precisa pagar o preço da oração. Pastor, como orar? Lê Lucas capítulo 11, você vai aprender a orar. Jesus está ensinando ali sobre oração. E eu acho muito legal em Jesus, porque quando ele ensina uma coisa, você pode ter certeza, imediatamente ele vai produzir uma condição ou uma situação para na prática mostrar aquilo. Ele vem ensinando para os discípulos sobre a vida de oração, o poder da oração, como orar,
E logo trazem para ele uma pessoa que estava presa numa possessão espiritual. Ele falou: pai, agora vamos na prática, gente. Vamos na prática agora, vamos orar aqui para esse cara ficar liberto. E quando ele fica liberto, cadeias são quebradas, grilhões são despedaçados, muralhas são desmoronadas, e há a libertação e a salvação em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Então a primeira condição é a oração. A primeira ferramenta estratégica que Deus te dá aqui é oração. A segunda, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Uau! Agradável e perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, eu não tenho dúvida que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tanto é que tem pessoas que me perguntaram assim: pastor Paulo, você teme alguma coisa que possa acontecer com você? Claro que eu temo, mas eu tenho uma convicção dentro de mim: aquilo que acontecer comigo vai acontecer porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Ele tem algo melhor para mim, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Para os seus filhos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas Paulo diz anteriormente que nós precisamos renovar a nossa mente, transformar pela renovação da mente, uma metanoia. Amado, para quebrar fortaleza na sua vida, aquilo que foi colocado em você, impregnado em você, ou porque você ouviu a vida inteira aquilo. Eu me lembro, queridos, que quando eu mudei do estado do Rio, Barra Mansa, para Sertãozinho, eu estava namorando a Maristela, e quando nós nos casamos, eu fui comprar meu primeiro veículo, fui comprar um Fusca naquela época, 1980 e bolinha. E me lembrei uma coisa: quando eu fui comprar o carro, eu me lembrei que meu pai nunca tinha tido um carro. E eu percebi que uma fortaleza entrou dentro de mim, de que carro não era para mim. E eu me lembro que eu precisei quebrar aquela fortaleza para entrar na concessionária para comprar o meu carro. Porque aquilo foi, nunca ninguém disse para mim que eu não poderia ter comprado o carro. Mas aquilo entrou porque pela observação da condição de vida que eu tinha na minha casa, com o meu pai, que nunca teve condições de comprar um carro, e eu comecei a pensar: eu nunca vou poder ter isso também. Quantas pessoas que às vezes não estão prosperando por não acreditarem em si mesmas? Quantas pessoas não estão tendo um casamento feliz porque viu o casamento dos seus pais uma bagunça? Quantas pessoas não consegue abrir uma empresa, por exemplo, porque não se acha em condições ou com capacidade de fazer aquilo? É uma fortaleza que precisa ser quebrada na sua vida, uma metanoia, transformar pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa passar por uma transformação, amado. E essa transformação, o que transformou a minha mente, o que me fez ser o que sou hoje, foi exaustivamente ler a palavra de Deus. A palavra de Deus renovou a minha mente, o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito, começou a me dar condição, começou a me dar fé, confiança para avançar nas coisas que Deus tem para mim. Leia a Bíblia de maneira exaustiva, leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia para renovar a sua mente. Mas quando lê a Bíblia, diz: eu estou renovando a minha mente pelo conhecimento da verdade. Quando Jesus diz assim: santifica-os na verdade, de João 17:17,
santifica-os. Ele está fazendo uma oração ao Pai. João 17 é uma oração de Jesus ao Pai. E quando ele chega no versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade. Jesus está orando para Deus nos santificar na verdade. Aí ele diz assim: a minha palavra é a verdade. Amado, o que é verdade para nós é o que está escrito na palavra de Deus a nosso respeito. Eu posso ouvir um amém aí? Isso merece uma salva de palmas. Amado, isso é tremendo. O que é verdade ao meu respeito é aquilo que Cristo escreveu ao meu respeito. Quando Paulo fala, renova a sua mente pelo conhecimento da verdade, isso liberta, isso quebra fortaleza na sua vida. Isso destrói os argumentos, a narrativa do diabo. Narrativa é uma palavra moderna hoje, né? A narrativa do inimigo. O inimigo tem a narrativa dele, viu, cara? O inimigo tem a narrativa dele. Esse dia, uma pessoa, conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: pastor Paulo, essa pessoa, olha o comportamento dela, ela é isso. Não vou falar o que ela falou. Ela é isso, ou seja, trouxe um rótulo para aquela pessoa. E eu virei para essa pessoa: se você vê ela assim, eu vejo ela como um santo que luta contra o pecado. Amados, presta atenção, eu não sou um pecador lutando para ser santo, eu sou um santo que luta contra o pecado. Aprenda essa narrativa. Coloque no seu coração a narrativa correta, aquilo que Deus planejou na palavra dele ao seu respeito, aquilo que Deus escreveu para você como promessa, aquilo que Deus deixou na Sagrada Escritura registrado como palavra de verdade para a minha vida. Não é o que o mundo diz a meu respeito, mas é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Muda a sua mente, querido. Muda a sua mente. Essa é uma estratégia que Deus deu para nós vencer as muralhas, as fortalezas do inimigo. João 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é muito importante, para quebrar todo o argumento do diabo contra a sua vida, que estabelece uma fortaleza que tem prendido você e impedido você de ser quem Deus planejou você ser. Você é filho de Deus. Não deixa ninguém tirar isso de você. Você é filho de Deus. A Bíblia fala que Deus nos chama de filho por meio de Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Amado, eu preciso acreditar na minha salvação. Quando eu olho para o meu passado me condena, mas quando eu olho para a cruz me salva. Quando eu olho para o passado, meu passado desgraçado me afasta de Deus, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu olho para o passado, eu vejo o passado que me destrói, mas quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo um instrumento de vivificação. Ele me torna filho de Deus. Aleluia. Quando você sabe da sua identidade, Paulo Sérgio da Silva de Cristo, quando você conhece a sua identidade e sabe quem você é em Cristo, os argumentos do diabo para destruir você estão totalmente anulados. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses e diz isso, que diz que Cristo riscou todo o escrito de dívida que era contra nós, cravando na cruz. Ou seja, toda aquela condenação, todo aquele argumento, toda a narrativa, todos os sofismas que o diabo tinha contra você, foi rasgado e cravado na cruz. Jesus disse:
está pago toda a dívida. Agora você está salvo, liberto e você é filho de Deus, uma nova criatura, uma nova identidade, uma pessoa renovada, uma pessoa cheia de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, eu creio que hoje Deus vai quebrar fortalezas aqui. Deus vai destruir fortalezas que estavam impedindo você de ter uma vida que Deus planejou para você. Dos acontecimentos, eu sempre falo isso, que Deus usa, parece que Deus fez a história de Israel, escreveu a história de Israel no Velho Testamento para ilustrar a nossa vida espiritual, o nosso caminhar espiritual, a nossa vitória espiritual. E uma das histórias que eu acho muito linda no Velho Testamento é a conquista de Jericó. Lá no capítulo 6 do livro de Josué conta a história dela. A Bíblia diz que Jericó estava terrivelmente cercada, fechada, por causa dos filhos de Israel. Eles avistaram os filhos de Israel e a notícia é: os filhos de Deus que têm tomado o mundo estão chegando até aqui. Aí o que Jericó fez? Fechou todas as suas muralhas. Amadas, muralhas de Jericó eram muralhas mais largas do que esse palco aqui. A Bíblia diz que 2 carros emparelhados, carro de cavalo emparelhados, trafegavam sobre ela. Os moradores de Jericó também se gabavam de que aquela muralha ia ser o suficiente para resistir ao ataque do inimigo. Mas no capítulo 6 do livro de Josué, Deus fala assim: eu te entreguei Jericó em suas mãos. Amados, é interessante, presta atenção nisso. Josué tomou posse de Jericó antes mesmo de colocar o pé dentro dela. E hoje você tem que tomar posse da sua bênção. Você, amado, toma posse hoje do seu casamento restaurado. Você hoje toma posse da sua vida próspera. Você toma posse hoje, amado, de uma vida espiritual progressiva, de um ministério consistente e frutífero. Hoje você precisa tomar posse da sua bênção. Eu entreguei em suas mãos a Jericó. E Deus deu uma estratégia nada ortodoxa para Josué. É interessante. Deus chegou para Josué e disse: você vai rodear Jericó 7 vezes. 7 vezes. E quieto. Eu fico pensando no povo de Jericó, nas muralhas, elas prestando atenção, né? Quando vê aquela multidão de soldados, rodeia a cidade e depois vão embora. Aí no segundo dia, rodearam a cidade e foram embora. Aí no terceiro dia, rodearam a cidade e foram embora. Eu penso que o inimigo começou a ficar confuso, porque, amada, a sabedoria de Deus confunde o inimigo. A sabedoria de Deus confunde o inimigo. Amada, às vezes Deus dá uma estratégia para você muito maluca. Uma estratégia não ortodoxa é uma estratégia incomum, não usada de maneira comum. Às vezes Deus vai dar uma estratégia para você vencer uma situação da sua vida meio maluca. Eu, se eu tivesse tempo aqui, ia contar umas experiências para vocês interessantes sobre essas estratégias que Deus já me deu. E Josué rodeou a 4ª vez, e o inimigo ficou mais confuso ainda. 5ª vez, mais confuso. Eles não fazem nada. Eu acho que relaxou. O caldeirão de óleo quente esfriou. As flechas, os flecheiros sentaram e ficaram lendo o jornal. Houve um relaxado do inimigo. E o 7º dia, a ordem era: no 7º dia rodeiam 7 vezes. E quando eles rodearam no 7º dia, e a ordem de Deus era: toque as trombetas e gritem, e Jericó vai cair. Eu acredito que hoje você vai dar o maior grito da sua vida.
Se você quer ver muralhas cair, querido, você vai dar um grito hoje, vai ver que Deus vai abençoar a sua vida. O seu grito de salvação, o seu grito de libertação, o seu grito de quebrar as muralhas que te prendem, o seu grito de romper espiritualmente, o seu grito de prosperar em todas as áreas da sua vida, o seu grito de ver toda a sua família salva, o seu grito de ver pessoas queridas suas sendo curadas, restauradas, libertas, o grito de guerra, o grito de clamor ao Senhor. E quando o povo gritou, Jericó caiu e Deus entregou tudo que tinha naquela cidade nas mãos de Josué, porque Deus não é um Deus que mente, é um Deus que cumpre as suas promessas. Maior é Deus em nós do que aquele que está no mundo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais até do que nós pensamos e até pedimos. Eu quero que você fique de pé agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero que você levante suas mãos e comece a orar. Quais são as muralhas que você quer ver rompidas na sua vida? Quais as fortalezas que você quer ver destruídas na sua vida? Amado, eu estou falando hoje aqui para um exército de pessoas que vão sair deste lugar hoje, pessoas que estão me assistindo agora, que vai receber essa ferramenta de Deus, esse poder da oração, o poder da palavra, da promessa, o poder da filiação. Eu sou filho de Deus, e porque eu sou filho de Deus, as promessas da palavra de Deus é para a minha vida, e se as promessas de Deus é para a minha vida, eu vou orar, e as muralhas vão cair. Começa a orar, Deus. Deus, começa agora a abençoar essas vidas. Começa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quebrar a barreira, destruir grilhões, salvar vidas aqui agora, Pai. Começa a orar, meu amado. Eu sinto no meu espírito dar um sinal para você. E quando eu der esse sinal para você, você vai gritar bem alto. Quem está comigo aí, levanta a mão. Você está comigo aí, você vai fazer isso. É um ato espiritual, é um ato de guerra, é um ato de basta, basta. Você, inimigo, não pode reter a minha bênção. Basta! Você, inimigo, não pode segurar as promessas de Deus para a minha vida. Basta! Basta! Eu vou contar até 3 e vocês vão gritar bem alto. 1. Oh, aleluia, Espírito de Deus. Enche esses corações de fé, de confiança, de intrepidez, Pai. Encha, Espírito Santo. Eles começam a ver a bênção chegando. 2, Senhor Jesus, o Senhor está neste lugar, o Senhor está neste lugar, a palavra está atuando neste lugar. E agora, 3, aleluia, aleluia, uau, aleluia, Deus. Grilhões quebrados, muralhas derrompidas. Derrama o Espírito Santo, derrama da tua presença mais. Derrama o Espírito Santo da tua presença mais. Derrama o Espírito Santo. Uau! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto